No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher. Aprovado o projeto que prevê demissão por justa causa em casos de violência contra a mulher. Projeto Diga Não à Pornografia realiza palestras para proteger crianças de predadores sexuais na internet. E o entrevistado de hoje é o professor, sociólogo e ativista Joaci da Silva. Ele afirma que o Brasil vive uma profunda crise socioambiental turbinada pelo governo Bolsonaro. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por este dia, por essa oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do Atitude de Mulher. Olha, hoje o programa, eu sempre digo isso, eu sei que vocês vão falar. É um programa muito especial, com certeza, porque a pessoa que nós estamos trazendo é uma pessoa muito especial, que é o professor Joaci da Silva. Eu vou apresentá-lo daqui a pouquinho para vocês, porque nós vamos agora para um breve intervalo e logo mais nós voltamos. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E como já anunciei, eu sei que vocês estão aguardando aqui a nossa entrevista de hoje. E eu trouxe para aquele papo muito legal conosco o professor Joaci. É um homem muito atuante e ativo, sociólogo, mestre em sociologia, professor fundador titular e já aposentado pela nossa Universidade Federal de Mato Grosso, ex-secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Cuiabá, da administração Coronel Meireles. Inclusive, eu tive o prazer de ter essa proximidade com o professor Joaci nesse período. Ex-diretor executivo do IPDU, que é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, ex-ouvidor-geral da Prefeitura de Cuiabá, ex-delegado da ADESG, que é a escola dos diplomados da Escola Superior de Guerra em Mato Grosso, e ex-delegado da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Atualmente, o professor Joaci atua como articulador da Pastoral da Ecologia Integral em Mato Grosso e na Arquidiocese de Cuiabá, um trabalho voluntário, fundador e coordenador geral da Caritas Arquidiocesana de Cuiabá, como sempre também dando a sua contribuição com um trabalho voluntário. Então, a entrevista de hoje promete. Fiquem aí muito atentos a tudo que vai ocorrer nessa conversa, nessa prosa que nós vamos ter hoje. Então, professor Joaci, muito obrigada, por aceitar o convite do programa Atitude de Mulher. Jaci, bom dia, boa tarde, boa noite, como você disse, que em cada lugar o programa vai em um horário determinado. E eu também agradeço primeiramente a Deus pela vida, pela saúde, e ontem eu completei 80 anos, então... Olha, que maravilha, viu? Comemorando o aniversário de ontem para hoje aqui no Atitude de Mulher.
E eu parabenizo você também por esse programa que eu já ouvi e eu já vi e assisti, é muito bom, e é um programa oportuno para a gente trazer sempre em pauta a defesa dos direitos de um determinado grupo social, da mesma forma que tem tantos outros grupos que requerem que a gente lute pela implementação de seus direitos. Então, para mim é mais do que um prazer, é uma satisfação revê-la, que você trabalhou comigo quando era secretária, depois também como vice-prefeita da administração Wilson Santos, em que eu fui o diretor. Também. Exatamente. Então, muito obrigado pelo convite. Estou aqui às ordens para a gente dialogar, conversar, pensar um pouco a respeito dessas realidades que tanto nos angustiam ultimamente. E como é de praxe, todo início de programa, nós compartilhamos um pouco da história de cada pessoa entrevistada aqui. Então, professor Joaci, quem foi e em quem se tornou Joaci da Silva? Eu cheguei em Cuiabá em 1967 e aí passei a trabalhar no antigo INDA, que era Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, e após trabalhava na área de cooperativismo, desenvolvimento rural e associativismo, e depois eu passei a atuar junto à CONTAG, como delegado da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura em Mato Grosso, para reorganizar alguns sindicatos que tinham sido cassados na época do governo militar e fundar outros sindicatos para que a gente pudesse ter a Federação dos Trabalhadores na Agricultura em Mato Grosso. Então, esse trabalho foi feito assim com bastante paciência, e porque naquela época o pessoal, principalmente os trabalhadores, tinha muito medo, porque havia muita repressão por parte do governo e qualquer coisa era considerado comunista. Então foi um trabalho bastante interessante, tinha assim muita desconfiança por parte dos militares. Eu tinha contado sempre às vezes uma história que nós costumávamos usar um balneário que era aqui no Letícia, perto do Cochipó do Ouro, para fazer os nossos treinamentos. A gente alugava do professor Sebastião Figueiredo. Em uma ocasião nós estávamos fazendo um treinamento lá com as 40, 50 lideranças de sindicato, e no meio da noite os soldados do 16BC na época, hoje é 44, cercaram porque alguém tinha feito uma denúncia que estava havendo uma reunião de guerrilheiros, isso aí em 1970, 69. Era próprio da época, né, professor? Aí nós fomos, esclarecemos, e aí eu estava sempre procurando demonstrar que nós estávamos seguindo dentro do que a lei estabelecia, né? E o coronel Meirelles era o comandante do 9º BEC, em implantação da Cuiabá Santarém, e era o oficial mais antigo. Aí ele dizia assim que a gente tinha que ter cuidado, porque tinha muito comunista no meio desses movimentos, etc. Então isso aí foi um trabalho bastante profícuo por uns 3 ou 4 anos, e nós conseguimos ter em torno de 10 sindicatos na época, e foi fundada a FETAG, né, Federação dos Trabalhadores na Agricultura, que o ano passado fez 50 anos. E 2021 E na época o coronel Meirelles se compareceu representando as Forças Armadas, João Ben Dias de Moura Filho também, que já está no andar de cima, né? Era o delegado do trabalho. Então foi um trabalho assim desafiador, e a gente conseguiu superar, vamos dizer, todas essas má interpretação com respeito à defesa dos direitos das pessoas e dos grupos, que até hoje as pessoas consideram que defender direitos humanos é defender direito de bandido, defender troço de comunista. Principalmente nesse atual governo, né? Atual governo. Então a gente ainda continua, 50 anos depois, não mudou muita coisa em relação ao entendimento. Ou eles chamam de mimimi, mimimi de quem defende esses direitos, ou são subversivos, são os comunistas. E o interessante é que muitos anos depois eu fui para os Estados Unidos fazer mestrado, voltei, fui para a universidade, eu me afastei dessa área de trabalhadores rurais, de movimento sindical. E aí o coronel Meirelles, em 1994, Dante ia ser candidato a governador, e eu tinha chegado a Cuiabá. E ele descobriu que eu tinha chegado, foi à minha casa e disse, dentro de 4 meses, era mês de janeiro, início de fevereiro, final de março eu vou assumir a prefeitura, o Dante vai ser candidato, eu queria que você trabalhasse comigo agora no escritório de transição, mas eu não tenho dinheiro para te contratar. Eu falei, não tem problema. Então eu trabalhei durante uns 3 meses de voluntário na equipe dele, e aí quando ele assumiu, ele montou a própria equipe, e eu fui convidado para ser assessor, porque ele falava que era para assuntos estratégicos e comunitários, criou uma sigla. E foi muito interessante que a gente fez a abertura para o trabalho comunitário, com associações de moradores de bairro, etc. Foi trabalhando paulatinamente.
E com o passar de alguns meses, vagou a Secretaria de Planejamento e ele me convidou para ser secretário. Eu aceitei, foi um trabalho muito bom. Como eu já sempre disse, foi o momento que a gente tentou implantar o orçamento participativo, vamos dizer, a participação da comunidade. Quer dizer, o Coronel era muito assim, uma administração boa, né? Assim, no sentido, quer dizer, não fez grandes obras, porque a crise era muito grande na época, que nós estávamos exatamente no momento crítico, tanto em Mato Grosso quanto do Brasil, mas foi um trabalho que deixou raiz em termos de participação social, despertar das consciências, né? Mas eu quero que você fique aí, não desligue o rádio, porque a entrevista vai voltar. Nós vamos dar um breve intervalo agora, porque você vai receber as notícias do informativo Voz Ativa. Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa. Foi aprovado na Comissão de Direitos da Mulher da Câmara o projeto de lei de autoria da deputada Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, que estabelece a demissão por justa causa em casos de prática de atos de violência contra a mulher. De acordo com o projeto, configura justa causa na demissão quando o empregado praticar ato de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral contra qualquer mulher que trabalhe no mesmo ambiente ou alguma mulher com quem o agressor tenha contato em razão do trabalho, ainda que o ato tenha sido praticado fora do serviço. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil, Cristiane Rodrigues Brito, visitou Cuiabá na última quinta-feira para participar do lançamento do projeto Qualifica Mulher e do programa Mães do Brasil. O objetivo do projeto é proporcionar às mulheres condições de trabalho digno e oportunidade de crescimento econômico e social. Já o programa Mães do Brasil prevê a proteção integral às gestantes e à maternidade. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o governo federal, governo do estado e a Assembleia Legislativa. Em tempos de fácil acesso a meios digitais de informação, práticas culturais banalizadas como a pornografia podem trazer sérios riscos a crianças e jovens. Para prevenir e educar, o projeto Diga Não à Pornografia oferece palestras gratuitas nas escolas públicas e privadas sobre o tema. A iniciativa, que tem como público-alvo estudantes acima de 12 anos, acontece em ambiente online e pode ser agendada pela internet através do seguinte endereço: materiais.livrementeescolas.com.br. Encabeçado pela educadora, escritora e pesquisadora Letícia Balducci, o projeto foi selecionado na categoria Culturas Urbanas do edital MT Nascentes, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. O objetivo do trabalho é proteger as crianças de predadores sexuais que rondam diversos ambientes da rede de computadores e ainda orientá-las sobre os perigos de acessar conteúdo adulto. A coronel da Polícia Militar Franciane Siqueira Chaves foi recém-nomeada pelo governador Mauro Mendes para exercer a função de comandante-geral adjunta da Polícia Militar de Mato Grosso. Com a nomeação, a coronel Franciane Chaves, na ordem de hierarquia, está abaixo apenas do comandante-geral da Polícia Militar, Alexandre Mendes. Agora segue no comando do programa Atitude de Mulher a professora Jaci Proença. Você acompanhou o informativo Voz Ativa. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e vamos dar continuidade aqui nessa prosa muito bacana com o professor Joaci da Silva. Mas, professor, o senhor sempre mostrou uma preocupação com alguns setores da nossa sociedade que sempre foram excluídas de qualquer processo de desenvolvimento, com as populações tradicionais, população indígena, a população negra, particularmente a quilombola, sempre se preocupou com a participação das mulheres nesses processos, enfim. Então, como que o senhor vê a condição desses povos, dessas populações indígenas e negras no nosso país, a condição da mulher na nossa sociedade? A sociedade brasileira ela é dividida em classes. Então tem uma minoria aí de 5%, 10%, que é a chamada elite do poder, os governantes, os donos do poder, elite dominante.
é que, de fato, vamos dizer, tomaram de assalto, vamos dizer assim, as estruturas públicas, quer dizer, os poderes constituídos, quer dizer, desde o Império, colônia, passando por todas as fases da República, e continua a mesma coisa. Então, esse pessoal, eles conseguem duas coisas. De um lado, eles trabalham muito com a falta de consciência política das grandes massas, da classe trabalhadora, dessas populações excluídas, marginalizadas e assim vilipendiadas, que isso aí poderia ser despertado através do processo educacional. Mas nós sabemos que a educação no Brasil é uma educação extremamente precária, uma educação, vamos dizer, tem duas educações. Uma educação para os pobres, que exatamente reforça esse esquema de dominação da elite do poder, e do outro lado não incentiva e não desperta o pensar crítico e criador por parte dos alunos, seja criança, seja adolescente. Então, para você ter uma ideia, o Brasil ainda hoje, entre os países do G20, com exceção da África do Sul, é o país dentre os G20 tem mais das 20 maiores economias, tem um índice ainda enorme de analfabetismo, que eu falo analfabetismo de pai e mãe. Quer dizer, aquele que assina as coisas com o dedo, consegue apenas assinar o próprio nome para tirar título de eleitor, algum documento. E nós temos mais ou menos o outro 30%, isso aí em torno de 10%, tem 30 e pouco por cento, que são os analfabetos funcionais, são pessoas que têm um mínimo de instrução, às vezes não chega a ter nem 5, 6 ou 8 anos de estudo, mas não consegue ler, não consegue interpretar um texto, não consegue raciocinar assim criticamente e aceitam as verdades que lhes são impostas através, principalmente, dos meios de comunicação de massa, cujos meios, a maior parte, são propriedade desses mesmos grupos que dominam a política e dominam, vamos dizer, as estruturas públicas. Então, o que acontece? Eu costumo dizer, o pessoal fala assim, tem esses programas que eu falo assim, que é a distribuição de migalhas. Na verdade é isso, é igual na Bíblia, migalha que cai da mesa dos ricos para os pobres, para os animais. Então, você vê, gasta aí 30, 40 bilhões por ano, 50 ou 60 que seja, com Bolsa Família, com assistência social, com outros programas de transferência de renda, mas muito pouco, quando comparado, por exemplo, só de renúncia fiscal para o setor agropecuário, o governo abre mão de 350, 380, às vezes até 400 bilhões ao longo dos anos, cada ano, favorecendo esses grandes grupos, quer dizer, então isso aí a gente vê. A mesma coisa, tem o Estatuto do Índio, você tem, vamos dizer, o Estatuto do Idoso, você tem o Estatuto da Mulher e tem da defesa da população afrodescendente, mas que é tudo só no papel. Quer dizer, como boa parte da nossa Constituição, pega o artigo 5º lá que fala dos direitos individuais e coletivos, que a maior parte aquilo ali, como se diz, é para inglês ver, não é cumprido. Existe todo um discurso assim, ideológico, colocando que, por exemplo, que os indígenas atrapalham o progresso. Aí fala assim, para que tanta terra para pouco índio? É o seguinte, é muita terra aparentemente, mas o estilo de vida, a cultura milenar dessas populações, elas exigem um território porque eles ainda vivem num estágio de caça e pesca, e foi graças aí tem um aspecto positivo, se não tivesse os indígenas na Amazônia, quer dizer, os predadores já teriam acabado com a Amazônia e deixado áreas degradadas, como estão deixando agora com a mineração, quer dizer, então só lagoas cheias de rios contaminados e assim, tudo é parte de mercúrio, principalmente. Então, a gente vê que, de fato, tem muita coisa que tem dois discursos. Um discurso justificador da dominação e um discurso querendo colocar as vítimas dessas pessoas e grupos excluídos como atrapalhadores do progresso. Mas isso não é progresso, porque o progresso que destrói o meio ambiente e o progresso que não respeita os direitos dos trabalhadores, isso aí deve ter outro nome, não é progresso, porque o progresso é para ter o bem comum, que é todas as pessoas. Então, quem produz também é trabalhador, ele deve usufruir, ele não deve ficar marginalizado. Então, esse que é o X da questão. Os problemas são sérios, graves. Mas, olha, nós vamos para um pequeno intervalo, não saia daí. Voltamos logo, logo. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Representar o cidadão significa estar perto de você,
sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e o entrevistado, de hoje é exatamente o professor Joaci da Silva, que tem aí, na verdade é uma pessoa estudiosa, enquanto sociólogo, ele se debruça sobre uma série de questões, de problemáticas vivenciadas em nosso país. Mas, professor Joaci, como nós vivenciamos agora toda essa problemática aí desses povos indígenas, e isso tem havido assim, manifestações em Brasília, nos estados também, em Mato Grosso do Sul, aqui em Mato Grosso, no Pará, tem tido uma série de reações, desses povos. Mas como que o senhor tem visto, por exemplo, a atuação da FUNAI em relação a essas populações? É interessante, Jazzy, porque é o que eu estava dizendo, desculpa, a lei é muito bonita. Então, nós temos o melhor Código de Defesa do Consumidor, o melhor Estatuto do Idoso, da mulher, do negro, dos deficientes. Estatuto da Igualdade Racial. Tudo isso aí. Mas entre o que está na lei e a realidade é um caminho imenso. Então, os povos indígenas, realmente, eles são os guardiões da floresta, eles são os guardiões da natureza, eles prestam um excelente serviço ao país e ao mundo em termos de natureza. Hoje, por exemplo, é o Dia da Terra, da Mãe Terra, do planeta Terra. E em Brasília, recentemente, estava vendo um acampamento dos indígenas que chama Terra Livre, que os indígenas estão ganhando protagonismo de uma forma bastante rápida, apesar de terem sido já várias lideranças assassinadas, várias ameaças, e invasões de território indígena. Então, eu acredito que para o país ser realmente desenvolvido, ele tem que ter respeito com os seus próprios povos e grupos étnicos, etc. E, no caso atual, o que a gente vê é o seguinte: no governo atual, o governo Bolsonaro, ele desmontou, praticamente sucateou todos os órgãos de fiscalização, seja de fiscalização urbana, seja de a própria FUNAI, seja o IBAMA, etc. Não tem recurso, reduziram os quadros e não tem liberdade. A máxima era aquele tipo que o ex-ministro Ricardo Salles colocou: vamos aproveitar e passar a boiada. Passar a boiada significa desmontar todas as conquistas que tinham sido, pelo menos em termos legais, tinham acontecido ao longo dos últimos 20 ou 30 anos. Então, de fato, a FUNAI ela foi, vamos dizer, desvirtuada bastante e ela não tem tido, vamos dizer, condições suficientes para realmente fazer o seu papel, que era a defesa dos povos e das etnias indígenas. Então, a gente vê muita violência, muito desrespeito e infelizmente, isso aí vamos dizer, uma política quase que oficial, genocida em termos dos povos indígenas. Então, esse de fato é lamentável e isso aí tem sido denunciado, inclusive, através de organismos internacionais e não tem nada a ver com soberania, etc., Quer dizer, então, nós temos da mesma forma que a população afrodescendente, no caso dos quilombolas, quer dizer, os territórios dos quilombolas no Brasil inteiro estão sendo desrespeitados, quer dizer, então não se reconhece direito à propriedade. Depois de ter já um certo avanço, em relação ao direito, à ocupação, do solo, do solo quilombola, da área quilombola, mas está sendo ameaçado. Exatamente, quer dizer. Um retrocesso. Exato. Eu acredito que programa como esse que você tem aqui é um programa excepcional, porque vamos dizer, a luta da mulher, ela não é a luta. O Papa, vou pedir permissão para citar o Papa Francisco, ele na encíclica Laudato Si, ele tem uma dimensão que ele fala assim: tudo está interligado nessa casa comum.
Ou seja, não existe, assim, por exemplo, a pauta da discussão da mulher, dos direitos da mulher, tudo está interligado. Então, o desrespeito aos direitos, eles é um desrespeito. Quando você desrespeita o direito da mulher, você está desrespeitando um grande segmento. Quando você desrespeita o direito dos indígenas, dos povos indígenas, isso é outro segmento. E, no fundo, todas essas categorias, elas pertencem à camada de médio para baixo. Então, e a maioria pertence à camada baixa mesmo, que são os grupos excluídos e assim, vamos dizer, marginalizados da sociedade brasileira. Então, você vê... É o caso, então, como que as políticas públicas, vamos dizer, determinam a piora das condições dos direitos humanos, dos direitos desses grupos. Na medida em que o governo favorece os processos inflacionários, ele permite aumento, por exemplo, do preço dos alimentos, dos remédios, do transporte, etc. Mas, no entanto, os salários estão congelados. O salário mínimo... Mas o senhor sabia que os remédios que vinham naquela listagem do SUS, que eram gratuitos, hoje não são mais, né? E não tem também, né? Uma parte da farmácia do SUS. E agora o senhor tem que pagar 50% do valor, né? Quer dizer, isso tem um mês que mexeram na legislação? Toda a mexida que tem não é para favorecer o povo. A mexida sempre é para atrapalhar a vida do pobre. Então, quer dizer, no Brasil é assim, a classe média está ficando pobre e a classe pobre está ficando miserável. Então, vamos dizer, tanto é que o ano que vem, já vou adiantar aqui mais um assunto, o tema da campanha da fraternidade da Igreja Católica vai ser fraternidade e fome. Quer dizer, vai se trazer novamente a questão da fome para o debate público. Isso já tinha entrado na pauta há décadas. Há décadas, voltou de novo. Agora vai voltar, porque a situação está se agravando. Você vê, o DIEESE em São Paulo colocou recentemente que o poder aquisitivo do salário mínimo em 1943, quando foi criado, equivaleria, se fosse corrigido pela inflação e o preço dos produtos, dos alimentos, etc., e equivaleria a quase 5 mil hoje. Quer dizer, então você vê a diferença. Quer dizer, então qual que é o poder aquisitivo do salário mínimo de 1.200? Lá na lei que criou o salário mínimo, falava que o salário mínimo deveria ser suficiente para suportar uma família de 4 pessoas com alimentação, moradia, transporte, vestuário, remédio, lazer e etc. Quer dizer, como é que um pai de família, com ele, a mulher e 2 filhos, vai sobreviver com R$1.200? Quer dizer, então isso aí é uma política adredemente preparada pelas elites para ficar distribuindo sacolão, que vamos dizer, distribuindo favores, distribuindo migalhas para, vamos dizer, massificar e alienar as pessoas. Então, por isso é que, vamos dizer, as pessoas ficam debatendo, vai votar no candidato A ou B, mas o A e o B fazem parte do mesmo extrato, é a mesma elite dominante, é a mesma burguesia, é o mesmo o grande barão do agronegócio, o grande barão da indústria, etc., que lá em cima, nas instâncias de poder, ele não vai olhar o pobre, ele vê o pobre apenas como um instrumento de chegada ao poder através do voto, já que a gente vive supostamente numa democracia ainda bastante capenga, né? Mas é essa, né? Estamos engatinhando, né, professor? Ainda engatinhando, né? E dizer que nós já estamos praticamente finalizando o programa, né? Eu quero só pedir para você não desligue ainda, porque agora você vai receber aquela dica só para você. Nós voltamos logo, logo. Mulher em Sintonia. Olha que notícia boa! Após 3 meses de obras, o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, o vereador Juca do Guaraná Filho, do MDB, confirmou para este mês a inauguração da sala de amamentação e os fraldários, que foram instalados nos banheiros do Legislativo cuiabano. A iniciativa é pioneira em Mato Grosso e a Casa de Leis será a primeira do Centro-Oeste a ter um espaço público dedicado às mães que estão amamentando. A iniciativa partiu do presidente do Legislativo cuiabano, que fez a indicação após um pedido das servidoras por meio da Sala da Mulher. Segundo o vereador, o espaço visa dar suporte às mulheres no exercício de sua maternidade, com o conforto e bem-estar que elas precisam. O projeto contempla um grande espaço climatizado e decorado. O local conta ainda com geladeira, micro-ondas, sofás e poltronas. Já os fraldários foram instalados nos banheiros femininos e masculinos da Casa de Leis. Essa foi a dica de hoje. Mulher em Sintonia. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher, mas como eu disse, tudo que é bom acaba, né? Mas olha,
semana que vem nós estamos voltando. Mas, professor Joaci, eu quero aqui, em nome, da Sapicua News, em nome do programa Atitude de Mulher e de todos os nossos ouvintes, agradecê-lo de coração nessa oportunidade que o senhor está nos concedendo aqui, dessa entrevista, e a gente está inteirado do que vem acontecendo na atualidade. São problemas velhos, mas tão presentes na atualidade. Então, muito obrigada de coração por este momento ímpar. Eu agradeço, Jaci, a oportunidade de comparecer aqui ao seu programa e agradeço também ao Sapicua, que publica também, de vez em quando, meus artigos, que eu gosto também de fazer algumas arengas, como se diz. E eu estou sempre às ordens e apenas, assim, colocando que eu achei bem interessante, porque, na verdade, a gente está vivendo uma grande crise socioambiental. Quer dizer, é uma crise social, política, étnica, de grupos excluídos, etc., mas num contexto de deterioração das condições ambientais e, infelizmente, o Brasil também tem contribuído de uma maneira bastante significativa. Só para ter uma ideia, nesses últimos 10 anos, o Brasil quase que aumentou as emissões de gases poluentes na atmosfera em mais de 100%. Quer dizer, em vez de reduzir, nós estamos aumentando. Quer dizer, então, infelizmente, essa é a realidade. Eu agradeço. Assinaram o compromisso, não assinamos, não fomos signatários. É o que eu falei, assina, mas não cumpre. O escrito não vale, Quer dizer, então, assim é a Constituição, assim são as leis e as declarações então, todas. Eu agradeço pela coragem, pela, vamos dizer, a sua atitude como mulher também, de trazer ao ar sempre um programa ilustrativo, um programa que puxa o debate e a reflexão das pessoas, não apenas as mulheres, mas a nossa luta é homens e mulheres unidos de todos os grupos e, no final, para ter uma sociedade mais justa, um país mais humano e com menos desigualdade do que nós temos. Bom, estamos indo, mas eu aguardo vocês na próxima semana. Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.